Posso começar? Interferência de ondas. Um dos mais importantes da ondulatória é a interferência de ondas. Para ilustrar esse efeito, vamos recorrer novamente a uma corda tensionada em que se propagam dois pulsos em sentidos contrários. Em determinado instante, eles vão se encontrar no ponto P, dando origem a um pulso que é resultado da soma de dois pulsos iniciais. Cada pulso propaga-se de modo independente, um não interfere na propagação do outro. Por isso, ao se cruzarem, cada um continua a se propagar com as características originais. Observa-se que, durante o intervalo de tempo em que dois pulsos interagem um com o outro, os dois pulsos ficam superpostos e obedecem ao que chamamos de princípio da superposição. Assim, no ponto P, é produzida uma perturbação, interferência, que é igual à soma das perturbações causadas por cada pulso individualmente. Portanto, a resultante da superposição de duas ou mais ondas ou pulsos origina o que chamamos de interferência. Em particular, nesse caso, em que a amplitude do pulso resultante da interferência aumenta, damos o nome de interferência construtiva. Considere agora a situação descrita a seguir, na qual as orientações das perturbações dos pulsos são invertidas, uma em relação à outra. Nesse caso em que ocorre o cruzamento dos pulsos, seus efeitos se anulam. O ponto P da corda não se move. Após a sobreposição dos pulsos, ambos seguem se propagando com suas características iniciais. Quanto a amplitude do pulso resultante de interferência diminui, recebe o nome de interferência destrutiva. Interferência em uma dimensão, onda estacionária. Na figura adiante, temos uma corda presa em uma das extremidades e com uma fonte vibratória na outra extremidade, que faz movimentos verticais periódicos. Note que, quando o primeiro pulso chega à extremidade fixa, este sofre reflexão, invertendo sua face, mas mantendo todas as outras características originais. Isso também acontece com todos os pulsos que chegam à extremidade fixa da corda. Tal fenômeno faz com que os pulsos refletidos se superponham aos vindos da fonte. Se a fonte não cessar de produzir a perturbação da corda, teremos um caso particular de interferência que chamamos ondas estacionárias. Nessas condições, cada porção da corda realiza um movimento harmônico simples, cuja amplitude varia de ponto para ponto, e todos com a mesma frequência. Observe que existem pontos cuja amplitude é nula. Nesses pontos, as ondas superpostas estão em oposição da fase. Tais pontos estão em repouso e não chamados de nó ou nodos. Esses pontos apresentam interferência destrutiva. Os pontos da corda cuja amplitude é máxima são chamados de ventles. Tais pontos estão em concordância com a fase e apresentam interferências construtivas. Estando os nós em repouso, eles não permitem a passagem de energia. Como ao longo da corda existem vários nós, não existe transporte de energia numa onda estacionária. O que ocorre é a constante transformação da energia cinética em energia potencial elástica e vice-versa. A distância entre dois nós consecutivos ou dois nós ventles consecutivos vale A dividido por 2. V1, V2 igual a A dividido por 2, ou N1, N2 igual a A dividido por 2. A distância entre um nó e um ventre consecutivo vale A dividido por 4, N1, V1 igual a A dividido por 4, ou N2, V2 igual a A dividido por 4. Interferência em duas dimensões. Na sessão anterior, vimos o fenômeno da interferência de ondas em uma corda, mas ele ocorre para todos os tipos de onda. Considere, por exemplo, um tanque cheio de água no qual temos duas fontes vibrando verticalmente em sua superfície.
Se elas vibrarem em fase, com frequência e amplitude iguais, produzirão ondas que se propagarão pela superfície da água. Após determinado intervalo de tempo, as ondas geradas por cada fonte irão interagir entre si, ocorrendo o fenômeno de interferência. Pelo princípio da superposição, no ponto em que dois vales ou duas cristas se superpõem, ocorre uma interferência construtiva, pois as ondas, estando em fase, reforçam-se, causando um deslocamento maior para cima ou para baixo. Os pontos de interferência construtiva formam linhas que chamamos de linhas ventrais. No ponto em que um vale e uma crista se superpõem, ocorre uma interferência destrutiva. Nesse caso, não há modificação no nível de água, pois as ondas estão em posição de fase. Os pontos de interferência destrutiva formam linhas que chamamos linhas nodais. Se representarmos os pontos de interferência construtiva com um círculo cheio e os pontos de interferência destrutiva por um círculo aberto, as linhas ventrais e nodais podem ser vistas na figura à frente. Condição de interferência construtiva. Considerando duas fontes com mesma frequência, em concordância de fase, as ondas que chegam no ponto de uma linha ventral estão sempre em concordância de fase. Para haver a interferência construtiva em determinado ponto, isto é, para ocorrer a superposição de duas cristas nesse ponto, por exemplo, elas deverão estar defasadas de um comprimento de onda inteiro. Isso acontece se a diferença entre as distâncias do ponto as fontes for nula, ou um número par de meios comprimentos de onda. A fórmula disso é AD igual a D2 menos D1, ou ΔD igual a N dividido por 2, em que N é igual a 0,2, 4, etc. Quando as duas fontes estejam produzindo as perturbações em posição de fase, a condição muda e N passa a valer N igual a 1, 3, 5, 7. A fórmula disso é ΔD igual a D2 menos D1, ou ΔD igual a N A dividido por 2, em que N igual a 1, 3, 5 e adiante. Isso se considerarmos duas fontes gerando pulsos em fase. Quando duas fontes ou ondas oscilam em fase, dizemos que são coerentes. Considerando duas fontes gerando pulsos em oposição de fase, a condição muda e N passa a valer 0, 2, 4, 6, etc. Interferência das ondas luminosas. Os fenômenos da interferência, no caso da interferência entre ondas luminosas, foi um dos responsáveis por indicar aos físicos a natureza da luz. Newton, com seus argumentos, levou a comunidade científica a aceitar que a luz era constituída exclusivamente por partículas. Tal modelo era constatado por Huygens, que defendia a tese de que a luz possuía natureza ondulatória. No entanto, por mais de um século existiu um impasse sobre a compreensão correta da luz. Em 1801, Thomas Young, que havia desistido de ser médico para se dedicar à física, resolveu a questão em favor de Huygens. Construiu um experimento que demonstrou que a luz possuía natureza ondulatória. Tal experimento consistiu em cindir um feixe de luz por um pequeno orifício e registrar do outro lado da abertura sobre um anteparo a intensidade luminosa. Nesse experimento, observou o aparecimento de várias faixas luminosas de intensidade diferentes. Tal fenômeno mostrava que a luz sofre difração, assim como as ondas sonoras ou as ondas de um lago. Young
Realizou ainda um segundo experimento no qual demonstrou o fenômeno de interferência da luz. Incidiu dois feixes de luz por orifícios separados e observou que sobre o anteparo aparecia uma configuração das áreas claras e escuras, alterando-se. Tal fenômeno só poderia ser explicado pela interferência das ondas. As áreas que apareceram no anteparo são chamadas franjas de interferência. Nas franjas claras ocorre interferência construtiva e existe um reforço das ondas. Nas franjas escuras, as ondas se anulam e ocorre interferência destrutiva. Nas áreas adjacentes, as claras e as escuras, a intensidade da luz varia gradualmente entre as franjas.